de BTN, daqui a pouco ela retorna atualizando as informações do trânsito. Já conosco aqui no nosso estúdio avançado de agronegócios, na Casa da Band, em frente à Praça Central de Remates, presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, nossa Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas. Uma boa tarde, seja bem-vindo aqui. Boa tarde, Osíris, boa tarde a todos que nos acompanham, um prazer estar aqui, mais uma Expo Inter, né? Para variar vai ter que ter uma chuvinha, porque A Expo chuvinha Inter sem acompanha, chuva né? não tem jeito, né? É verdade, né? E a Casa da Assembleia, eu acho que nunca teve tão movimentada, tem atividades todos os dias aqui, né? São várias, não só atividades da própria Assembleia, mas também a gente tem cedido para outras atividades. Agora, por exemplo, está lá As entidades também ligadas, né, à isso. agricultura, né? Também outros órgãos públicos têm solicitado os nossos espaços lá e a gente cede com o maior prazer. Vamos receber também aqui uma comitiva de deputadas de vários pontos do país que vão fazer a reunião da União Nacional das Legisladoras. Estaremos recepcionando elas também aqui e atividades de vários órgãos públicos, das entidades ligadas ao setor primário, enfim. Né, a Assembleia Legislativa é a casa do povo, então tem que se abrir para todo mundo. Né? O senhor trabalha muito no sua presidência agora, a bandeira da resiliência climática, os desafios todos, vem percorrendo o estado do Rio Grande do Sul. Quantas etapas desse fórum já foram feitas, presidente? Nós fizemos 2 grandes debates aqui em Porto Alegre, né? O primeiro deles sobre o financiamento da transição energética, quais as linhas de crédito, onde se pode buscar recursos para fazer a transição energética, a substituição, né, de fontes de energias fósseis por energias renováveis com menor emissão, ou outras formas de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Fizemos um outro grande debate sobre cultura, meio ambiente e sociedade, né, inclusive com a presença do grande escritor Mia Couto, e fizemos já 6... Ele é biólogo, né? Ele é biólogo de formação, né? Já 7 seminários regionais. Nós tomamos como objetivo fazer um seminário em cada uma das 9 regiões funcionais que historicamente servem de planejamento para o Estado. Cada uma São dessas... as ligadas ao COREDES, né? Cada uma delas tem mais de um CORED. Por exemplo, segunda-feira agora, ontem, né? Nós fizemos o seminário lá, região funcional 9, que fizemos lá na Universidade de Passo Fundo. Ali são 5 COREDs, né? Então, dialogando com os conselhos rurais de desenvolvimento, com as entidades representativas de empresários, trabalhadores, entidades da sociedade civil, fazendo esse debate também como é que isso se desdobra em cada região. Sim, do nosso porque há estado. diferenças de uma região para outra, né? Essa é a questão. Exatamente, tem regiões mais... Tem que respeitar as peculiaridades regionais. Exatamente, algumas são mais vocacionadas para o setor primário, outras têm o setor de serviços que é forte, outras a indústria mais forte, enfim. Então a gente tem feito esses debates. Faltam 2 ainda para fazer. Um será no dia 8, no Vale Taquari, vai ser lá na Fevale. Sim. A gente tem tido uma parceria muito importante, quero agradecer de público aqui mais uma vez as universidades comunitárias, né, do Rio Grande do Sul, também as universidades federais e os institutos federais têm sido os nossos parceiros para organizar esses eventos. E faltará ainda depois o Litoral Norte para fazer. Né? E aí teremos concluído esse processo de seminários regionais. Estamos fazendo plenárias livres também, com temas mais específicos. E ao fim de tudo isso terá a produção de um relatório, de um documento, com propostas para diretrizes para o crescimento sustentável do Rio Grande do Sul. Vamos entregar esse relatório ao governo do Estado, ao governo federal, servirá de subsídios também para a Assembleia Legislativa. Um documento, exato. Tudo materializando o que foi levantado em todas as etapas. E temos uma plataforma digital, Osíris. Nós fizemos um acordo de cooperação técnica com a Secretaria-Geral da Presidência, que fez ali em 2023 a primeira experiência do Plano Plurianual Participativo. Né? A população pôde participar da discussão do Plano Plurianual de Investimentos da União. Eles customizaram aqui para o Brasil uma plataforma digital desenvolvida pela Prefeitura de Barcelona em software livre, sem custo, né? Só o custo do desenvolvimento, da customização, que tem sido utilizado por governos, a própria União Europeia utiliza. Então nós customizamos para cá, para fazer a plataforma digital do Fórum Democrático. Para quem tem interesse, é só entrar ali, gov.br, Pacto RS 25. Lá as pessoas podem se informar, tem documentos, tem podcasts, tem
propostas, as pessoas podem apresentar propostas, né? E depois Pode ali interagir. pode interagir e em outubro nós faremos uma votação das propostas que forem colocadas lá pela população. As 80 mais votadas nós vamos incluir também no relatório final. Agora, o senhor tocou num ponto aí, né, nessas etapas todas, que envolve justamente o financiamento, né, das ações para a sustentabilidade, para a resiliência climática, né? Hoje há fundos de bancos internacionais que justamente têm recursos para essas áreas que têm que ser buscados, né? Sem dúvida, tem o Fundo Clima, por exemplo, Isso, aqui no Brasil, né? né, que é operacionalizado pelo BNDES. Tem outros fundos, por exemplo, e tem coisas que nós também estamos atrasados, né, Sim, Osiris? O Rio Grande do Sul está muito atrasado, já que a gente está em tempo de Expo Inter aqui, está muito atrasado na implantação do cadastro ambiental rural. não tem, né? Não temos, os estados mais atrasados nisso aí, e estamos perdendo dinheiro por causa disso. Porque quem está com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, em dia, e dentro do Cadastro Ambiental Rural tem o Programa de Regularização Ambiental, que permite que quem tem algum passivo ambiental de cobertura vegetal que precisa ser recomposta, ele pode aderir a um programa sem pagar multas, né, sem essas coisas. O governo pode buscar dinheiro no Fundo Clima Adesão para isso. voluntária, né? Não, nós podemos buscar recursos para isso. Como nós não temos isso, nós não podemos buscar esses recursos. Então nós estamos perdendo, inclusive, dinheiro por estar com isso atrasado. Mas eu diria assim, Isso né, é que organizado pelo MAPA, não é organizado, teria que ser pelo governo do Estado, governo do estado. pela, Uhum. pela Secretaria da Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente. Uhum. Óbvio que tem que ser uma ação E os outros estados estão na frente. muito na frente, muito, muito. Nós estamos extremamente atrasados. E olha que o CAR vem de 2012. Foi lá quando foi votado o novo Código Florestal. Sim. 12, 13 anos. Né? Eu participei ativamente daquele processo, na época eu era ministro do Desenvolvimento Agrário e nós tivemos lá uma ação integrada de vários ministérios, MDA, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, enfim, né, para produzir a proposta do Código Florestal, né? E previmos essa questão do cadastro ambiental rural e do programa de regularização ambiental. Em vez de multar o produtor, fazer com que ele venha aderir a um programa e que regularize. Esse é o objetivo, né? Onde tem uma cobertura, uma área de preservação permanente, uma reserva legal que não está totalmente constituída, ele adere ao programa sem pagar multa, sem ser penalizado. Né? A ideia, de fato, é recuperar isso. Né? Então, estamos atrasados nisso. Agora, eu vejo que nós estamos num momento também, Osiris, assim, e aqui a própria Expo Inter, as atividades que eu participei desde ontem aqui, em todas elas que eu fui, se fala dessa questão da adaptação e da mitigação dos efeitos do clima. Né? Em todas, todas. Então eu vejo, e assim, e esse discurso está lá com o pessoal da Alcergs, que é das cooperativas, com a Farsul, com a FETAG, com a FETRAF, todos os produtores, o pessoal tem falado nisso, né? E começam a ter iniciativas importantes com a Embrapa, com a Emater, enfim, com várias instituições, começando a discutir coisas que nós vamos ter que fazer no próximo período. Principalmente o melhor manejo do nosso solo, né? Sendo que a gente está saindo de uma tragédia climática que castigou o solo, em algumas regiões como essa que o senhor vai estar lá no Vale do Taquari, simplesmente lavou a terra produtiva, ela vai ter que ser recuperada, ainda iniciou o processo, mas isso demora, né? Então tem um trabalho a ser feito gigantesco. Sem Né? dúvida. Tem perda por causa de erosão, é Sim. verdade, mas mesmo onde não houve uma perda tão gritante assim, nós temos problemas. O que os especialistas, os agrônomos, o pessoal da Embrapa, enfim, o pessoal que da ciência tem dito, e uma coisa muito importante, eu tenho visto que as entidades representativas do setor estão dizendo isso, temos que ouvir o que a ciência, o que a pesquisa nos indica, né? O que o pessoal tem dito? Olha, nós podemos melhorar muito a rentabilidade na agricultura, nós podemos, junto com isso, dar uma grande contribuição para o meio ambiente. Por quê? O que eles têm nos dito? Que os nossos solos estão muito compactados, nós temos uma parcela expressiva do solo, estou falando Sim. da área plantada. A Né? área plantada. Nós temos aí em torno de uns 10 milhões de hectares de área plantada no Rio Grande do Sul, 7 milhões é soja. Né? E como sabemos, a soja é uma cultura de verão. Né?
Então, no inverno, cerca de 5 milhões de hectares estão sem cobertura, está parado. Então, pode-se utilizar culturas de inverno, vai dar mais rentabilidade para o produtor, fazendo isso adequadamente com rotação de culturas, com diversificação de culturas, além de dar mais rentabilidade, vai aumentar a produtividade, vai melhorar a fertilidade da terra, vai melhorar a infiltração de água na terra. Se isso for feito, por exemplo, lá na região do Planalto, já tem estudos que mostram que, como o nosso solo está muito compactado, quando chove, ele absorve muito pouca água. Uhum. Consequentemente, quando vem uma estiagem, com 15 dias de estiagem, esse solo já não tem mais água. E aí tem perda agrícola. Então precisa, para descompactar esse solo, é manejo, né? É enraizamento, enfim. E isso, Alteração de cultura, rodízio, né? rotação de culturas, enfim, todo um conjunto de questões que essa tecnologia está à disposição. Bom, então nós precisamos fazer isso. As políticas públicas da agricultura precisam se voltar para isso. Se fizermos isso, o solo vai reter mais água. Retendo mais água, não vai sofrer tanto com estiagem, não vai ter perda agrícola, mais renda para o produtor. E também, ao reter, quando tem uma chuva muito intensa, mais água, é menos água que vai para os rios. Então não adianta nós só fazer obra de proteção contra enchentes aqui na região metropolitana, no Delta do Jacuaí, no Guaíba, no Gravataí, no Arroio Feijó. Tem que ter uma ação integrada. Tem que ser uma ação integrada, porque ao fazer isso lá em cima, sim, nós vamos estar fazendo com que a água chegue menos aqui embaixo. Então, a agricultura tem soluções que ela pode dar que vão aumentar a rentabilidade do produtor, vai aumentar a economia do Estado, vai se favorecer e o meio ambiente também vai se favorecer. E eu tenho visto, tenho ouvido que há muita disposição, eu tenho percebido isso. Assim, em todas as entidades ligadas ao setor agrícola aqui do Estado, há essa consciência, está havendo esse diálogo, coisa que alguns anos atrás não existia. Sim, mas isso é um caminho sem volta depois de tudo que a gente passou, né? A gente tem que aprender alguma coisa. Exatamente. Né? A gente perdeu vidas, perdeu patrimônio, perdeu... Puxa vida, né? Não, se a gente uma tragédia climática já, né? Perdemos 180 vidas, né? E se a gente for para a área das perdas econômicas, imagina, se a gente somar. O governo federal botou 115 bilhões, o governo do estado agora está com 14 bilhões no fundo de reconstrução. Né? Então já vamos para 130 bilhões. Né? Mais 6,5 bi para o sistema de proteção, já vamos para quase 140 bilhões. Gigantesco. Se nós somarmos a isso recursos que os municípios tiveram que dispor, recursos que as famílias que tiveram perdas tiveram que dispor, recursos que as empresas que tiveram prejuízos tiveram que dispor, nós estamos falando aí de cifras que ultrapassam 200 bilhões de reais. Se a gente somar isso às perdas da agricultura devido às secas, nós passamos aí de 400 bilhões de reais. Imagina se todo esse dinheiro pudesse ser utilizado para expandir a nossa infraestrutura logística, a nossa infraestrutura social. Então nós temos que aprender, né, que ao não fazer a prevenção, nós estamos gastando mais. Uhum. Se nós fizermos a prevenção... Potencializando a crise econômica dos produtores. Exatamente. E tudo isso, como toda crise, nós estamos com uma crise do clima que pode ser uma grande janela de oportunidades também para a gente poder recuperar muitas coisas aqui no estado. Mas eu sinto isso. Mesmo aqui agora, ontem, hoje, aqui nas várias atividades que eu participei aqui na Expo Inter, eu vejo que está havendo essa consciência. Agora o desafio é materializar as ações, né, presidente? Né? Tem que ter vontade política, recursos, né? A conscientização parece que está vindo. Sim. Né? Não, mas já tem experiências importantes, né? Por exemplo, as nossas cooperativas aí ligadas ao SERGS, a Cooperativa Geral Central Limitada, junto com a Embrapa, junto com as universidades, tem feito um programa que eles chamam 365. A ideia de que nos 365 dias do ano tem alternativa econômica para aquela propriedade. Né? Nós não somos autossuficientes no milho, por exemplo. Né? E nós somos grandes produtores de proteína animal. Para ter proteína animal precisa ração, precisa milho. E o Rio Grande do Sul tem que trazer milho de fora. Milho do Centro-Oeste encarece para produzir aqui frango, suínos, etc. Ou importado do Paraguai, que é ainda pior, a balança comercial brasileira ainda é ruim.
Veja, e nós podemos ampliar a produção do milho ali no milho safrinha, depois de plantar soja, nós podemos utilizar outros grãos de inverno que podem ser utilizados, né? Aqueles 5 milhões de hectares que tinham soja no verão e no inverno não tem nada, podem ser utilizados para outras produções que nos deem uma autonomia maior na questão do milho, na questão da ração, né, melhorando também a competitividade do setor. Então tem muita coisa que está sendo Ali no discutida e pode Planalto ser Médio feita. já estão fazendo rotação da soja com outros produtos. Já. Exatamente. E, bom, precisa política pública, precisa financiamento, precisa a Emater que funcione, precisa a Embrapa que funcione, mas eu acho que eu estou até, de certa forma, otimista, porque eu vejo que há essa conscientização. Agora, o produtor passa por uma crise, parcela dele, de rolagem de 3 dívidas nesse momento, né? Está se aguardando aí a votação, inclusive uma PEC no Congresso. Isso tem que se resolver na medida em que nós temos o Plano Safra, que vai ser liberado pelo governo federal, né? E se o produtor estiver negativado, ele não vai ter acesso a esse Plano Safra, né? Então, isso tem um tempo, o produtor hoje corre contra o relógio praticamente, né? São questões que precisam ser resolvidas, né, deputado? Então, nós tivemos ali secas recorrentes 2020, 21, Sim, 22, 3. Né? e que, como não resolveu lá atrás, né, eu acho que ali houve uma falha por parte da administração federal na época, bom, agora tem que encontrar uma solução, né? Houve aí recentemente uma proposta de postergação do pagamento dos financiamentos que os agricultores fizeram nesse período, né? Bom, se isso é o suficiente, nós vamos ver agora, né? Se não for o suficiente, nós temos que discutir outras alternativas. Não dá para que o agricultor não consiga pegar um financiamento para custeio da safra ou para fazer investimento. Porque para ele fazer tudo isso que a gente está falando aqui agora. O grande tem gordura, o médio e pequeno não tem, né? Então isso tem que ser olhado com atenção. Eu acho que não vai faltar sensibilidade, né? Se essa medida da postergação por 3 anos, já que foram 3 anos que tiveram perdas, posterga por 3 anos os financiamentos feitos, se isso não for o suficiente, eu acho que tem outras alternativas que podem ser construídas também. E nós temos um problema no Proagro, né? Que é veja bem, o Rio Grande do Sul, em torno de 14 bi de Proagro, 8 no Rio Grande do Sul. 8? 8. Né? Então, tu imagina o seguinte, 3 anos seguidos, então fica algo inviável, porque daqui a pouco também o seguro não quer mais cobrir. Então tem que pensar melhor essa questão toda. E tem uma outra questão que é importante que a gente diga, né? Tem se detectado situações onde não houve perdas e tem saques do Proagro. Sim. Então isso indica alguma irregularidade. Tem que ser investigado. Que precisa ser investigada também. Porque isso vira discurso depois contra. Né? Então o pessoal vai lá, tem os dados das notificações de perda agrícola. Né? O pessoal tem os dados. Hoje em dia esses dados são mais facilitados, né? Então tem tido isso também. É um tema delicado, mas a gente não pode fazer de conta que isso não acontece. Né? Porque isso tira credibilidade para o setor. Né? Alguns poucos que estão querendo dar uma desperto vão prejudicar aqueles que estão precisando. Então isso também tem que ser olhado com muito cuidado. O outro setor que é muito atingido e vem sendo depauperado nos últimos 5 anos é o setor leiteiro, que basicamente é médio e pequeno também. Eu já teve 80 mil produtores, hoje tem 37. Né? Sobreviveu só quem tinha alguma gordura em função da competição com o Mercosul, o produto uruguaio e outras questões mais. Isso precisa ser resolvido. O Rio Grande do Sul já foi exportador de leite e lácteos e maior produtor no país, hoje já não é mais. Figura abaixo dos 5, né? E esses produtores estão passando para outras atividades. Muitas vezes vão plantar soja, vão plantar milho e outras mais, né? É uma questão a ser estudada também, né, em política pública. Eu acho que tem também um problema no setor, que é uma grande concentração no setor, né? Então, tem muitas cooperativas também, né? E a cooperativa ainda segura o pequeno produtor, né? É aquela que fideliza o pequeno produtor e está lá, né? Mas muitos vão ficando fora da atividade porque produzem pequenas quantidades. Então aí não interessa para pegar não interessa, a linha do leite não chega até ele, não é atrativo. Sim. Então também tem isso, né? Por isso que é importante manter um sistema cooperativo que seja forte, que esteja presente. Nós tivemos algumas cooperativas que tiveram dificuldades. De gestão, inclusive. Problemas sérios de gestão, né?
isso tudo contribuiu para esse ambiente que foi fazendo com que muitos produtores de leite deixassem essa atividade. Agora o senhor tem uma semana com mais atividades aqui, né? Durante a semana, todos os dias, atividades na Casa da Assembleia, e tem um grande seminário, agora dia 3, né? Hoje é dia 2, amanhã, né? Amanhã, exatamente. Justamente sobre sustentabilidade, não vai ser na Casa da Assembleia, em função de espaço, né? Mas vai debater esses temas todos, que são muito importantes, né? Exatamente, a ideia é essa, discutir a questão da sustentabilidade no campo, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, mais tantas outras coisas, nós teremos lá especialistas, enfim, produtores, discutindo essas questões. Eu falei antes do aplicativo gov.br/Pacto RS 25. Nós temos lá, a TV Assembleia tem produzido podcasts de casos de sucesso na indústria, na pecuária, na agricultura, enfim, em vários exemplos de empreendimentos que são muito sustentáveis. Né? Então, eu até convido as pessoas que têm interesse, pode entrar lá, ver todos esses podcasts. Tem muita coisa bonita, muita coisa Isso é o positiva. Rio Grande que dá certo. Esse é o Rio Grande que vem dando certo. Vem né? dando certo. Né? Então, também serve de exemplos. Né? Cooperativas, empresas não cooperativas, produtores rurais que fazem todo um trabalho de pecuária ajustada à pecuária, lavoura e floresta, enfim, floresta no sentido de silvicultura. Sim. Tem muita coisa positiva que acontece e precisa ser olhada também para que as pessoas vejam que é possível. E isso serve de exemplo para outros também, né? Lá na plataforma do Pacto. Né? Lá na plataforma do Pacto. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Pepe Vargas, obrigado pela presença conosco. A casa está aberta aqui, vamos ao longo da feira conversando. Obrigado pela presença conosco. Parabéns por todo o trabalho lá. E a gente vai estar acompanhando essas duas etapas ainda que estão pela frente do Pacto. Estaremos lá, né, acompanhando tanto no litoral quanto no Vale do Taquari. Perfeito. Obrigado, Osíris. Um prazer falar contigo sempre. Um abraço a todos